6 anos de idade eu já rabiscava em caderno e aos 15 anos eu fazia histórias. E na época eu sofria muita influência do Jack Kirby. Então eu criava os meus super-heróis, né, ali em cima dos trabalhos do Jack Kirby. Então eu tinha uma espécie de Frogman, que era o Homem-Aranha, né? E por aí vai. As minhas influências reais, assim, em relação a estilo de quadrinho, elas foram, assim, baseadas mais em artistas brasileiros, que era, no caso, Getúlio Delfim e Nico Rossi. E vários outros, né? Ignácio Justo também, Juarez Odilon. Desde criança, eu sempre gostei dos personagens mais adultos. Tanto que eu ganhava Luluzinha, Bolinha, Tio Patinhas e tal. E eu não queria. Eu trocava, eu pegava essas revistas que o pessoal me dava e eu trocava por Batman, que era o meu personagem preferido, né? Então essa foi a minha leitura de criança. O meu primeiro contato com quadrinhos profissional foi a Grafipar, de Curitiba. Eu acho que o quadrinho erótico foi em 79 e 80. Justamente que a Grafipar, quando começou, acho que foi o boom do erotismo, né, nos quadrinhos. E tinha uma coisa interessante, que como minha família era muito conservadora, eu tinha que me trancar no quarto e estar lá desenhando, que era para o pessoal não ver o que era que eu estava fazendo. Chegamos a ter 48 lançamentos por mês. De quadrinhos, nós chegamos a ter seguramente uns 15 títulos. Como esse mercado era e hoje também é um mercado extremamente pequeno, né, vamos dizer, são poucas pessoas que se conhecem, né, aí se espalhou, né, que Curitiba tinha um centro aí de quadrinistas muito grande, de uma editora que estava fazendo quadrinhos e estava aproveitando o quadrinista brasileiro, né, nacional. E com isso eles começaram a se chegar. Alguns chegaram a criar uma vila dos quadrinistas, e vieram morar em Curitiba, 5 ou 6 quadrinistas desses aí vieram morar em Curitiba. Aí depois a Grafipar passou a ter novos títulos, e entre eles histórias mais regionais, principalmente porque existia, eu acho que o maior grupo de desenhistas de quadrinhos estava concentrado aqui em Pernambuco, né? Então aí ele achava que Pernambuco iria dar muito certo com o cangaço. Tive contato com o Wilde Portela, que eles estavam até querendo fazer um trabalho para Grafipar sobre cangaço, e a gente juntou um grupo, né? Fez um grupo, era eu, Mário Paciência, Libório, Roberto Portela e ele, né? E a gente fez um trabalho só sobre história de cangaço. E aí foi o início de tudo, né? A primeira história que eu publiquei de cangaço foi O Touro, né? Que era a história de um touro encantado, né? Era um cangaceiro tal, que um dono de uma fazenda tinha tido um touro valioso morto, né? E esse touro volta para se vingar. Era coisa bem bestinha da época, porque nessa época não tinha realmente uma linha de roteiro para a gente fazer. Foi o começo da criação da procura de uma identidade nacional. Depois surgiu o Otacílio da Assunção Barros. E eu comecei a fazer algumas histórias de terror para Otacílio. E um dia veio um texto que eu achei esse texto muito bom, que era de Júlia Emílio Braz, com um personagem bem interessante que se chamava Jesuíno Boa Morte. E eu olhei para aquele texto e digo, esse vale a pena fazer, me esforçar mais e fazer um bom trabalho. E fiz um trabalho assim bem pesquisado, procurei caprichar mais, assim, me esmerei mais no Jesuíno Boa Morte.
foi bem interessante, porque foi uma boa parceria na época, eu e o Júlio Emílio Braz, porque houve outras histórias, se tornou quase que uma saga, né? A de Jesuíno Boa Morte. Houve, se eu não me engano, umas 5 histórias, foi 4 ou 5 histórias, abordando uma temática bastante nacional, só que com um ponto de vista bem unilateral, né? Que eles chamavam os holandeses dos malditos holandeses invasores, né? Não tinha nada a ver. Mas, assim, foi uma abordagem brasileira, né? A editora que eu trabalhei, na verdade, foi Playboy. Eu trabalhei no projeto O Caçador de Esmeralda. Levei 1 ano fazendo isso. E, enquanto isso, eu tentava conseguir trabalho em outras editoras. Até que, finalmente, quando eu concluí O Caçador de Esmeralda, surgiu a oportunidade de... Eu li uma reportagem sobre desenhos internacionais, na qual o Shimamoto falava do espaço que havia, né, do quadrinista nacional na Espectro. Na época eu estava fazendo história de terror. Então eu vi nos jornais umas notícias sobre pessoas que estavam sumindo. Eu fiquei curioso com aquilo, tinha explicações da ciência, que eram buracos dimensionais, que as pessoas sumiam, e haviam testemunhas. Eu recortei aquilo e fiquei fascinado. Decidi trabalhar em cima daquilo. Voltei no passado, peguei um cangaceiro, na época em que Lampião foi morto, né? Ele estava no grupo, ele tentando fugir, ele desaparecia nesse buraco dimensional. Vim para a época presente, peguei uma personagem no Rio de Janeiro que estava fugindo de uma gangue, né, de traficantes, e ela também sumiu, e os dois aparecem numa outra dimensão. O editor gostou, publicou, e a coisa aconteceu. As pessoas gostaram, os leitores gostaram, e não concluí a série porque ela estava num ponto que tinha várias pontas soltas, e para amarrar aquelas pontas eu teria que, sabe, fazer um trabalho com muitas páginas. Aí eu desisti, porque já estava recebendo um convite da editora Grafipá. Eu teria que me mudar para o Paraná. E essa história, na época, foi uma revolução. Foi o divisor de águas do quadrinho brasileiro, o divisor de águas da ficção científica do quadrinho brasileiro. E quando chegou lá, eu sempre dizia para o Watson assim: Watson, um dia eu vou ser o Bonelli brasileiro. Watson, um dia eu vou ser o Bonelli brasileiro. E ficou aquela onda, né? Tipo assim, quase um ano depois que o Watson está do Rio, eu recebo: Wilde, te prepara que tu vai ser o Bonelli brasileiro. Eu pensei que era brincadeira, nem liguei. Aí recebi uma carta me pedindo 6 capítulos, no primeiro uma sinopse de um personagem de cowboy, e que eu iria concorrer com um cara de São Paulo e do Rio. Aí mandei. O primeiro nome de Chet foi Lasta. O Watson criou a face do personagem, a roupa, né? Mas eu criei a personalidade. Então o Frankenstein eu acho que sou eu. Os primeiros 6 capítulos foram parceria nossa, né? E eu acho que até o 3º número. E gozado, o Chet começou vendendo tipo 25 mil números logo de cara. E a gente achando ruim, porque a gente ficou abaixo do Ken Parker, abaixo não sei de quem. Pô, 25 mil, tá muito pouco, né? O Tex vendia 140 mil. Então 25 mil tá muito pouco, né?
Aí eu digo, eu vou incrementar essa coisa. Começamos a incrementar. Eu acho que no 6º número do chat nós já estávamos com 60 mil. Ele subiu, ultrapassou o Ken Park, que era o 2º. Aí ficamos beirando só o Tex durante 2 anos, sabe? Foi uma coisa assim fantástica. O chat demorou 25 números. E acabou porque os irmãos Vec estavam brigando, pediu concordata. E ninguém se interessou de adquirir, de comprar o chat, não teve... Olha, o chat saiu em Portugal, saiu na França, eu ainda tenho ele em francês, saiu na Espanha, saiu no México e saiu aqui na Bolívia. E recentemente um cara mandou para mim uma revista que o chat saiu no Canadá. Eu sempre desenhei. Ninguém nunca me disse que eu não sabia desenhar, então eu acreditei que eu sabia e comecei desenhando a vida toda. Então eu passei a fazer histórias em quadrinhos. Eu ainda tenho um exemplar dessa época, que é uma história em quadrinhos de quando eu tinha 11 anos de idade, não tinha xerox ainda. Então eu desenhava a revistinha todinha, quando eu terminava, chegava no vizinho e dizia, olha, terminei uma revista. Aí era 5 cruzeiros para ele alugar, eu deixava de manhã e ia buscar de tarde para alugar para outra pessoa, né? Então os quadrinhos para mim sempre foram uma maneira natural de me comunicar com o mundo, e desde o começo eu compreendi que não era apenas uma diversão, era uma maneira de realização profissional, era uma proposta artística, uma proposta conceitual. E o quadrinho continua como... O quadrinho é comunicação especializada, né? Porque eu trabalho prestando consultoria para empresas, onde eu crio personagens, histórias em quadrinhos, cartilhas, folders, apresentações digitais, tudo isso para o mesmo trabalho que eu sempre fiz, de educação, só que agora voltado para educação ambiental, educação fiscal, educação de segurança do trabalho, essas coisas. E tem essas várias adaptações de quadrinhos. Tem tantos quadrinhos autorais, como é o caso de Pindorama, que eu publiquei primeiro em fascículos e depois se tornou um graphic album. E fiz adaptações de Machado de Assis, Manuel Antônio Almeida, Lima Barreto, Camões, que eu joguei a aventura dos navegadores para o século XXVI. Transformei as navegações numa navegação espacial. Então é um livro de ficção científica, porém com o texto original de Camões. Quando eu tentava fazer histórias em quadrinhos, eu começava a fazer a história e chegava um determinado momento que eu percebia que não tinha saída. Aí eu tinha que voltar para o início, jogar fora os desenhos que fiz e começar de novo. Depois de alguns erros nesse sentido, eu percebi que eu tinha que fazer um roteiro antes de partir para os desenhos, porque senão eu ia ter muito retrabalho. A partir do momento que eu comecei a escrever os roteiros, eu percebi que eu gostava mais de contar a história do que em desenhar em si. O desenho era como se fosse uma consequência. Comecei a procurar grupos na internet que faziam quadrinhos nacionais, e aí eu oferecia vamos assim dizer, meus roteiros para eles, né? O pessoal foi começando a gostar, foi começando a me chamar para escrever personagens, escrever séries, escrever histórias, e hoje em dia está nisso. A gente começou a fazer a revista baseada num fanzine, né, do Rio Grande do Sul, né, o Tchê. E aí a gente disse, pô, por que Pernambuco não tem algo parecido, né? Por que Pernambuco não tem alguma coisa que incentivasse os quadrinhos, né? E aí começamos a prismar, né? Assim, a gente teve a primeira fase, que é a fase que a gente fazia fanzine mesmo, assim, né? Cópia, xerox, né? Então ela teve umas 6 edições. Aí teve uma outra fase que teve 5 edições, que é da década de 90, essa fase, né? Que a gente publicou 5
5 edições em offset. A gente botava na gráfica mesmo, patrocínio, tinha, né, anúncio. E na terceira fase, que é a fase que, podemos dizer que com internet e tudo, né, a gente começou em 2003, aí a gente, a partir do número 1 até 2011, a gente fez 56 edições. A gente lançava praticamente quase uma por mês. Fazia um processo assim de dizer, olha, a edição vai ter determinado tipo de história, vai ser assim, vai ter um tema. Aí divulgava e o pessoal começava a mandar material e a gente começava a fazer a seleção, né, dentro dos temas. Então a gente precisava pegar histórias que se adequassem ao tema da edição. Depois que a gente tinha o material, a gente ia montar a revista. O que é montar? É decidir o que é que vai ter, além das histórias, na revista, né? Quem vai escrever o editorial, a capa, quem é que vai fazer a capa? Não necessariamente quem fez as histórias precisa fazer a capa. O desenhista da capa pode ser uma pessoa totalmente diferente. Então, a parte de editar é muito isso, é você decidir o seguinte, ó, o leitor tem as histórias, mas como é que a gente vai embalar essas histórias de uma forma legal para que eles não peguem só um grupo de histórias reunidas, tenham uma edição que ele olhe, goste, guarde, né, e se disponha a ter outras. A Pada, eu acho que é a única que realmente se preocupa com os quadrinhos. Algumas pessoas podem até se preocupar com o seu quadrinho. Não, eu tenho que publicar o meu quadrinho. Mas a Pada não, ela se preocupa em publicar quadrinhos. Tanto que ela sempre abriu material para dentro do estado e para fora do estado. Ou seja, ela quer trazer artistas de fora para cá. Então, chegou uma época que a gente estava recebendo mais trabalho de fora do que o próprio estado publicando. Por quê? Porque o pessoal não estava produzindo. E a intenção da Pada era sempre isso, fazer com que o pessoal produzisse. A Pada sempre viu que os quadrinhos pernambucanos só podem crescer se tiver um mercado de artistas produzindo. Não adianta eu ter um artista se destacando, porque só vai resolver para aquele artista. Quando eu tiver vários artistas produzindo com qualidade, um material diferenciado, aí sim o Estado vai começar a chamar a atenção para ele. E aí, quanto mais atenção chamar, mais disponibilidade desse pessoal que está aqui sair vai existir.